Então, o tema principal é autoestima e beleza. E a gente vai ter que tratar desses conceitos, né, do que é autoestima, do que é inteligência emocional, alteridade, saúde mental, da antropologia, beleza e moda e preconceito. Então, autoestima, o que é isso, né? É olhar para além daquilo que nós somos. Quem sou eu? A psicologia ela define a autoestima, que é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma. E que ela pode ser positiva ou negativa, porque vai depender desse olhar que essa pessoa tem de si mesma. E, para isso, a gente tem que entender o que é inteligência emocional. E a inteligência emocional nos obriga a nos colocarmos no lugar do outro. Porque aí eu vou ter o espelho. E aí vem o conceito de alteridade. O que é alteridade? Né? É aquela qualidade ou estado do que o outro é. Porque ele é diferente. Se a gente olhar as nossas duas mãos, põe as mãozinhas assim e olhem para as suas mãos. Algum dedo é igual ao outro? Por que as pessoas têm que ser? Então, isso é alteridade. Então, eu tenho que ter um olhar para mim, de como eu me vejo, pensar de como eu me coloco no lugar do outro, mas para que eu me coloque no lugar do outro, eu tenho que entender que o outro é diferente de mim. E aí a gente forma um conceito um pouquinho mais global. Então, o homem ele tem a sua vertente social e que obriga a essa inter-relação e também de dependência de uns com os outros. Então, eu não seria Cidinha se lá atrás não tivesse um senhor chamado Antônio e uma senhora chamada Lucinda, que se conheceram, se amaram e, pela ação dos dois, geraram esse fruto maravilhoso que sou eu. Concorda ou não? Então é isso. Então precisou dessa inter-relação homem e mulher para que nascesse esse fruto. Não é? Então o eu, ele só existe se tiver o outro. Não existe eu sozinho. Existe eu porque tem que ter o outro. Para tudo isso a gente precisa de ter o quê? Saúde mental. Um débil, ele não vai entender esse conceito, embora ele viva nessa relação interpessoal. Porque não é porque ele é débil mental ou porque ele não consegue entender conceitos ou viver na realidade do cotidiano, do aqui e agora, que ele está excluído desse processo. Ele está dentro desse processo, ele só não tem a percepção disso. E a saúde mental é esse equilíbrio entre esse patrimônio interno de como eu me percebo e o externo, são as nossas vivências no nosso cotidiano, que vai fazer com que a nossa autoestima esteja mais ou menos a nosso favor ou contra, não é? Então, essa capacidade de administrar a nossa vida e as nossas emoções é o que a gente dá o conceito de saúde mental. Quer dizer, é ser sujeito das suas próprias ações e viver a vida o máximo em plenitude, né? O Dr. Lorusso ele tinha essa definição de saúde mental. E quais são os critérios, então, para que a gente tenha uma saúde mental? São as atitudes positivas em relação a gente mesmo, né? A nós próprios. O crescimento e o desenvolvimento e a autorrealização. Então, se eu quero ser A, B ou C e não consigo chegar lá, isto vai interferir na qualidade da minha autoestima. A interação e respostas emocionais. Então, se eu cumprimento a doutora Silvia e ela faz cara de paisagem, isso também vai alterar o meu estado emocional e, consequentemente, a minha autoestima. Autonomia e autodeterminação. Eu quero, eu vou, eu faço, eu posso. Então, se eu não posso, se eu sou limitada, isso também vai mexer, vai alterar o meu estado de ânimos, a minha saúde mental e, portanto, a minha autoestima. E o domínio ambiental e as competências sociais, que isso que nós estamos fazendo aqui é uma competência social. É uma manhã que a gente se reúne para tratar do quê? Da nossa autoestima e do nosso conceito individual de beleza. E para que a gente entenda tudo isso, existe uma área da ciência chamada antropologia, que ela estuda
ela é conhecida como a ciência da alteridade, porque ela estuda exatamente isso, o homem na sua plenitude, e os fenômenos que envolvem as diferenças entre culturas e etnias. Senão seria impossível a gente entender por que o europeu é diferente do africano, que é diferente da Oceania. Então, essas diferenças quem vai nos trazer a antropologia. E ela vai fazer com que a gente entenda depois o conceito também de beleza. Então, beleza, ela é o quê? É um substantivo feminino que expressa a qualidade do que é belo. Então, a mulher formosa, a coisa bela. Na verdade, a beleza ela é uma característica individual, impessoal, intransferível. Esse conceito de beleza ele vai variar também de acordo com a cultura. E a gente vai ver isso mais para frente, porque a gente vai pegar desde o início, quando esse conceito de beleza foi lançado, até os nossos dias. Então, o conceito de beleza ele é tão individual que um dia na floresta tinha lá uma coruja com seus filhotes. E ela precisa sair do ninho para buscar comida, alimento para os seus filhotes. E nisso ela encontra com a raposa. Bom dia, dona Raposa. Raposa, bom dia, como vai? Como é que estão seus filhos? E ela, lindos como sempre, maravilhosos. Olha lá, dona Raposa, vê o que a senhora vai fazer. Não como os meus. A raposa disse assim, bom, tá cheio de ninhos. Como é que eu vou saber quais são os seus? E a coruja disse, são os mais lindos que tem nessa floresta. Ah, tudo bem, comadre, não se preocupa. Não comerei seus filhos, comerei os outros. E a raposa vai para um lado, a coruja para o outro. Quando a coruja volta, o ninho está vazio. E ela, no desespero, diz, mas cadê a pessoa que se comprometeu comigo e agora comeu os meus filhos? É uma traidora. E vai atrás da raposa tirar satisfação. Mas, comadre, eu lhe falei para você não comer os meus filhos. E a raposa disse assim, ué, você falou que eram os mais lindos que existiam na floresta, eu comi os mais feios que tinham aqui. Portanto, eram os filhos da coruja, aqueles olhos enormes. Então, este é o conceito de beleza que a gente tem, né? É aquilo que você pensa que é seu. Mas, historicamente, a gente tem o conceito da beleza interior, que é disso que nós estamos falando. E o que é beleza interior? É uma propriedade física que está relacionado ao nosso caráter e à nossa personalidade, daquilo que nos incutem. Então, é muito fácil você ver alguém olhando para uma criancinha loirinha de olho azul e dizer, nossa, que criança linda. Mas eu perguntaria para nós, as negros que estão aqui, quantos de nós, quando criança, alguém nos olhou e disse assim, que criança linda? Alguém se arrisca? E aí está o problema. Porque para os nossos pais, nós éramos lindos. Mas a sociedade não nos via como lindos, porque o conceito de beleza é um conceito europeu, que para ser bonito tinha que ser loiro de olhos azuis. Hã? Então, como é que isso é colocado em termos de sociedade, né? Então, beleza e moda, e vou provar isso para vocês, eles andam tão juntos como a unha e a carne. Porque durante os séculos e os anos, essa coisa ela tangenciou. Algumas vezes a beleza está ligada à moda, algumas vezes a moda está relacionada à beleza física, não é? Então, esse conceito de beleza ele é associado ao modismo. Modismo quer dizer moda, aquilo que pega e aquilo que não pega. Essa história é maravilhosa. Como é que surgiu esse conceito de beleza, né? E começa com a Guerra de Troia. E um belo dia, este cidadão, né, ele pega um ovo, ele está muito afim da filha da Helena, que era uma jovem muito bonita, que era a filha de Mineral. Ele está afim da garota, mas ele não sabia como conseguir, como conquistar essa garota.
Então ele manda fazer um ovo de ouro e oferece às deusas. Então, diz assim, não, pera lá. A deusa que me der a coisa mais preciosa vai levar isso aqui e ela será, então, a deusa da beleza. E todas as deusas se reúnem e começam a discutir qual era a mais bela. A mãe da Helena, é claro, saiu com vantagem, porque ela disse, olha, o que eu posso te oferecer é a minha filha. E ele, feliz da vida, rápida, a Helena, entrega, então, o ovo, que significava beleza, e a partir daí esse conceito de beleza começa a existir, que em algumas... ela pode ser Afrodite, ela pode ser, para os gregos, né? Mas ela também é conhecida pelos romanos como a deusa de Vênus, a deusa da beleza. Então a gente estudou isso um pouco em mitologia, mas assim, a mitologia ela é muito engraçada, porque dependendo de onde saem os escritos, ela tem um nome, eu tenho outro nome, porém estão relacionados à beleza e começa dessa, entre aspas, sacanagem do cara que queria a filha do outro, né? Então ele inventa um conceito de beleza para poder conquistá-la, porque todo mundo queria ter aquele ovo, então era aquela deusa que desse o bem mais precioso, e o bem mais precioso era a mulher que ele desejava. E por isso o conceito de beleza está muito relacionado à mulher e não ao homem, se não vejamos. Então, no Egito, homens e mulheres pintavam os rostos para parecerem mais belos. Já na Grécia, homens não se pintavam, porque era a força física, mostrar músculos, que significava beleza para o homem. Mas as mulheres continuavam se maquiando, pintando, né? Eles empuavam o rosto, usavam aqueles óleos, banhos, para ficar cada vez mais bela. Tem um pouco assim também de narcisismo, né? Porque então eu tenho que parecer para o outro. Não era nem aquilo que eu tinha como conceito de beleza, mas aquilo que o outro via. Então o outro tinha que ver a beleza. E aí, com a queda do Império Romano, na Idade Média, a Igreja Católica vem dizer o quê? Que essa coisa de ver-se belo, adorar-se, era uma coisa pagã e, portanto, não servia para a Igreja. Seria um pecado. E aí as pessoas começam a recuar dessa coisa de se mostrar bonito. A vaidade é pecado. Então, põe-se panos, e aí tudo aquilo que é cristalizado, ele afunda, mas não morre. Mas por baixo dos panos, continuava-se aquele conceito de beleza. Não é? Embora não fosse o desejo da igreja que ninguém fosse exaustivamente vaidoso, mas as pessoas continuavam tomando banho, passando perfume, se pintando com discrição. Não mais tão para fora, para mostrar, mas com uma certa discrição. E aí vem a nova era, que é o Renascimento, e no Renascimento os decotes começam a cair, porque a igreja faz o quê? Todos tinham que estar muito cobertos. E o Renascimento falou, não, peraí, vamos abaixar de novo, ver os decotes. E o conceito, né, de beleza, ele vem de uma outra forma mais sutil, não tanto de empoar, de passar cinza nos cabelos para ficarem armados, brancos e bonitos, mas com aquelas pintinhas pretas, né, que a gente vê em alguns filmes, no colo, as mulheres, por isso o decote é baixo, porque elas punham pintinhas de veludo, né, colavam. Homens também usavam isso no rosto, que era um sinal de beleza. Hoje quem tem pinta quer extrair e tirar. Né? Então veja como moda, né, e como essas coisas acontecem. E até o século XVIII, durante esse período, não sei se vocês lembram, em alguns filmes tem as mulheres, as negras africanas, tinham as ancas, né, um bumbum grande, naturalmente. E as brancas, como não tinham, elas punham aqueles vestidos com a armação de arame, e quanto maior era essa roda de vestido, significava mais poder. E naquela época não tinha tanta gordura, colesterol e não sei o quê, mas começam a engordar, fisicamente a engordar, porque quanto mais gorda fosse essa mulher, mais mostrava que ela tinha poder e riqueza, e, portanto, beleza. Porque aí a beleza está associada ao fator monetário.
Então, no século XVIII, né, homens e mulheres na França voltam a exagerar na pintura dos rostos. Então, o rosto era a sua aparência. Nem todas eram tão belas assim, né? Se a gente vê quem veio para o Brasil, Antonieta e a Maria Louca, né? Elas não tinham uma beleza física, né? Aos nossos olhos, mas tinham muito dinheiro, então aquilo valia como se assim fosse. Vestiam muito de cetim, aí tem, né, alguns modelos de roupas, né, chapéus. Então esse era o conceito no século XVIII de beleza, né? A Marquesa de Pompidou, que não tinha uma fama lá muito boa na corte, então ela se mostrava mesmo, com joias e adereços. Já no século XIX, a época vitoriana, ele também vai influenciar o guarda-roupa feminino. Então, aquelas grandes saias vão afinando um pouco, as roupas um pouco mais fechadas, menos decotes. E a gente tem que lembrar que no século XIX também começa a migração, né, da África ao Brasil, né, final do século XVIII, XIX, e começam a chegar os escravos no Brasil, né. E a igreja tem um grande papel, né? A igreja está em todo o continente tentando impor a sua... E tem as bulas papais dessa época, né? Então a coisa fica mais contida, né? E aí é quando também acontece ali um pouco da briga entre protestantes e católicos. Então a igreja é obrigada a trazer de volta ao seu povo para poder conter o avanço, né? E no século XX, ele começa marcado pela Grande Guerra Mundial, né, que vai de novo mexer na moda. Então, até esse período, as mulheres não mostravam os joelhos, que era sinal de comportamento de uma senhora, né, muito bem comportada, tinha que usar saias abaixo dos tornozelos. Mostrar os tornozelos não era sinal de beleza, tampouco de uma boa pessoa, né? Quer dizer, para a sociedade, ela não era grande coisa se mostrasse os tornozelos, e a guerra faz com que isso mexa com a moda, mexa com o comportamento e mexa com o conceito de beleza. Nos anos 20, a Coco Chanel, estilista então, ela traz um modelo diferente de beleza, que era bonita a mulher que tivesse os cabelos muito bem cortados, no estilo Chanel, porque era o nome dela. E ela faz as primeiras calças. As mulheres, pela primeira vez, utilizam calças para estar na rua, porque antes elas usavam aquelas calçolas embaixo dos vestidos. E agora ela podia pôr uma calça sem um vestido e ir para a rua como sinal de beleza e de moda, né? E o conceito de beleza continua ainda sendo feminino. Até esse período a gente não vê falar de homens bonitos, né? Ninguém falava que o homem era bonito. O homem era forte, não era bonito. Nos anos 30, a gente tem a Greta Garbo no cinema, e o cinema também revoluciona esse conceito de beleza, que quem era bonito para o cinema? Em geral, se a gente olhar todas elas dessa década de 30, eram loiras. Todas elas, todas as mulheres tidas como bonitas. E elas tinham que ser magras, bronzeadas e esportivas. Nos anos 40, de novo, a Segunda Guerra, e a Segunda Guerra traz, de novo, um outro conceito de moda. A moda também volta a ser simplificada, surge os tecidos sintéticos. Então, aquele tecido de algodão pesado, que cobria muito, ele deixa de existir. E o sintético faz o quê? Ele cola mais no corpo. Ele mostra mais a silhueta. Então, uma mulher bem torneada era uma mulher bela. Nos anos 40, a Marilyn Monroe vem e revoluciona de novo tudo, com as suas curvas que os homens babavam, né? E ela era tida como sedutora, portanto, um excelente modelo de beleza. Nos anos 60, tudo isso vai de novo para o chão com a moda hippie. Os hippies vêm dizer aí, ó, paz, amor, estamos nem aí com moda, é cabelo de qualquer jeito, longo mesmo, não tomar banho, vira um sinônimo de que lixem-se os outros, eu vou viver como eu quero. E aí, se a gente pensar, o conceito de autoestima, ele vem de uma forma tão sutil, que diz assim, agora sim, posso viver como quero viver. Posso ser quem eu quero ser. Mas a gente tem alguns movimentos
sociais também permeando tudo isso. A gente tem a Guerra do Vietnã, tem a ditadura militar no Brasil, quer dizer, era toda uma revolução, e que, por trás disso, o conceito de beleza, ele minimiza e sobressai o quê? A minha vontade, aquilo que eu sou. Eu sou um militante, eu quero lutar por um país melhor, eu quero ter uma vida melhor. Né? O Mao Tse Tung, até ali, castrava todo mundo, e as pessoas, não, pera lá, agora eu sou dona de mim. Esse desejo de liberdade ele é tão intrínseco e que ele também vai permear, em alguns momentos, o conceito de beleza e o conceito de autoestima. Porque à medida que eu me coloco como eu sou, com as minhas possibilidades, isso também altera o meu estado de autoestima. Já na década de 60, o que acontece? Vem essa inglesinha, né, a Twigg, magérrima, magérrima, e ela impõe um outro conceito de beleza, e então os modelos dessa época passam a morrer de fome para serem chamadas pelas agências e para serem consideradas bonitas. Nesse mesmo período, o que acontece com as gordinhas? Não serve. Então, se ela tem um pouquinho mais de peso, ela não é bonita. Bonita é aquela magérrima. Mas isso tem troco, porque tudo na vida tem troco. E aí, provando aquilo que eu disse para vocês, né, as 10 mais belas do cinema, aí a gente tem a Grace Kelly, a Vivian Leigh, Marilyn Monroe, Sophia Loren. Percebem? Todas brancas. Todas loiras. Já na década de 70, e aí vem um movimento, vem da África para o Brasil, forte, né? O movimento hippie. E que, de novo, ele captura dos anos 60 com os hippies. E o Black Power pega essa linha e diz, tá, já que eles podem se afirmar como querem, eles, os brancos hippies, nós também negros, podemos nos afirmar com a nossa beleza natural. E traz o cabelo black, o Black Power. Em alguns lugares um pouco mais marginalizados, em outros não tanto. E o reggae tem uma função preponderante, porque é através da música que se impõe um estilo de vida. E o reggae vira um estilo de vida dos negros para imporem a sua autoestima e a sua beleza natural. Meio que goela abaixo, mas ele vem que diz, não, isso é uma coisinha que vai passar rápido, já já eles esquecem. Então, no início, a repressão é muito grande contra esse grupo. Eram presos como vadios, vagabundos e tal. Mas depois, não, mas peraí. Alguma coisa tem aí. Quando começaram a perceber também que esse movimento crescia, 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 trataram de sufocar esse movimento Black Power. Né? E o século XXI, ele já é marcado, já o finalzinho ali de 1998, início do ano 2000, ele já é marcado por um outro conceito. Se ali atrás, ser muito magra era ser bela, e as gordinhas perderam de vez o seu espaço, o que elas fazem? Criam um movimento que começa a pensar essa beleza para aquela mulher que não estava inserida, que não era tão magra, mas que também se achava bonita, mas que a moda não atendia. E começa a surgir um movimento muito sutil das plus size. São as mais cheinhas. E que a Vogue, ela assume isso, se até então a sua capa trazia as magérrimas, agora ela dizia que a plus size tinha que usar o manequim no mínimo 47. No mínimo, para ser plus size. E para estar na capa da revista e fazer essa propaganda. Então essa é a revolução das mulheres. Percebam que até agora nós não falamos de homens. Lembra que eu disse que o conceito de beleza era feminino? E aí a gente vem para as 10 mais belas. Isso aqui foi um site que fez uma pesquisa das 10 mais belas nos últimos 100 anos, das brasileiras. E a gente tem também a maioria das mulheres são brancas, com exceção da Taizinha, e a Isabel Filardes, né? Porque é um site que fez a pesquisa, então qualquer um podia ir lá e votar. E aí a gente vai deparar com o quê?
Se o homem não está qualificado na questão de beleza, se todas as mulheres que são belas são brancas, a gente vai deparar com a questão do preconceito. E o que é o preconceito? O preconceito é o relativismo individual que resulta em consequências graves. No Brasil foi a escravidão, como foi para alguns outros países mais ou menos muito sérios, com muitas mortes. Fazer do 13 de maio, que é hoje, esse dia é emblemático para a gente pensar nisso. Não é? Então, 13 de maio, onde a gente tem que pensar o conceito, que autoestima eu tenho enquanto mulher e homem negro, mas que eu também não posso excluir o outro, que é branco, que é loiro, porque nós vivemos em sociedade, e a sociedade pressupõe que todos tenham uma convivência harmoniosa. Acho que até aí concordamos. Então, o 13 de maio, ele é favas contadas. Ou ele acontecia, ou ele acontecia. Não tinha como. Então, o quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, vai pesar muito na hora que eu penso em que tipo de autoestima eu tenho, como eu me vejo, como eu me reconheço. E a gente tem que lembrar das histórias infantis, né? Então, também que conceito essas histórias, desde que a gente é muito pequeno, passa para a gente de beleza e de autoestima. Porque se a gente entender que todas as historinhas bonitas da Branca de Neve e outras, as protagonistas são brancas, Cinderela, e que todas aquelas que é para meter medo nas criancinhas, os personagens são negros, né? É a mula sem cabeça, é o Saci Pererê, é o boi da cara preta, né? Então isso também tem a ver com o conceito que a gente tem da gente mesma. Negrinho do nossa. Então, né, a cuca, né? Os bichos feios são todos o quê? Então, quando tudo dá errado, como é que a gente fala? A coisa aqui está preta. Não é assim? Então, isso é preconceito. Se não, racismo. Porque você está destinando a um grupo étnico, né, que dizem que preta é cor, né? Aliás, preta é cor e negro é raça. Por que teve que usar esse mote? Para poder se firmar enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito de direitos. Não é? Então, nosso papel enquanto sociedade é também formar e transformar essas vidas. Trabalhar a diversidade e o reconhecimento do outro como ser especial, dotado de riquezas herdadas, considerando as influências sociais, que servem tanto para o bem como para o mal, mas que só é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Então isso tem que ficar muito claro para a gente. E essa construção dessa identidade negra, dessa valorização cultural, tem que desconstruir esse racismo. E o 13 de maio, ele é emblemático por isso. A abolição, ela só confirma aquilo que já estava posto. Os negros já estavam, a maioria fora das fazendas, sem emprego, sem casa, sem nada e com uma lei nas costas que poderia ser preso por vadiagem. Então, desconstruir essa história que só colocou uma etnia como sendo submissa a uma outra. Não é? Então, se eu sei das minhas qualidades, das minhas habilidades, se eu tenho uma autopercepção de mim mesma, se eu sei que as minhas relações interpessoais são boas, então a minha autoestima vai ser boa. E aí a gente vai ver que a história, ao longo do tempo, desconstrói uma verdade. Lembra lá do começo, quando a gente falava das mais belas, do pomo e tal? Quem protagonizou aquele filme foi a Sophia Loren, branca. Mas quem era a rainha de Sabá? Era uma mulher negra. Riquíssima, querida por todos, todo mundo queria estar do lado dessa rainha poderosíssima. E era uma mulher negra, mas a história nos conta como se fosse branca. Então isso é desqualificar uma raça
a Nzinga, rainha Nzinga, famosíssima, mas pouco se sabe dessa história. E pouco as escolas, né? Então a Lei 10.639, quando ela traz esse objetivo, que é trazer a história da África e dos negros no Brasil, é para recompor as coisas no seu devido lugar. A gente tem aí a Angela Davis, né? Fez parte do movimento Black Power, uma mulher fortíssima nos anos 70, e ela se posiciona muito fortemente contra essa coisa do racismo lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai ver que nos dias de hoje a gente ainda tem mulheres belíssimas, princesas de vários países africanos, e que aqui ninguém conhece, ninguém sabe que essas mulheres existem. São deste século, são de agora. Todas elas, princesas, 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 princesa. E aí a gente vai cair agora no outro estereótipo, que é do metrosexual. E aí os homens voltam para a beleza. Quando eles começam a se arrumar, entendem que eles também têm que ter esse espaço. Eles não podem ser privados desse direito de também se sentirem belos. E aqui eu fiz um pouco de uma mistura, de mostrando algumas caras. E esse conceito do metro, ele também, de novo, leva muita gente no desejo, no anseio de ser reconhecida como belas. A morte. Quantas pessoas a gente conhece que vai fazer plástica, que vai fazer intervenções cirúrgicas para parecer para o outro bonita. Porque o outro tem que me ver como bonita. Não basta aquilo que eu me sinta, que eu me veja. Eu tenho que me sentir bonita, eu tenho que me sentir bela. Isso tem a ver com a minha autoestima. A Oprah, por exemplo, é uma das mulheres mais ricas da TV americana. E pouco se fala dessa mulher. E será que ela não seria um ótimo exemplo às nossas crianças? Não é? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1º, ela já abre dizendo o seguinte, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. O Brasil ratificou essa convenção, então ele é obrigado a cumprir. Então a gordinha tem direito de se sentir bonita, a magrinha também tem, a branca tem, a negra tem, o homem tem, o menino tem, o jovem tem, o velho tem, porque é direito de todos. E estimular isso, eu me achar. Então é engraçado que às vezes as pessoas falam assim para mim, Cidinha, você chega nos lugares, você chega chegando. Eu falo, então, né? Se eu vou falar de autoestima e chegar assim, gente, bom dia, eu sou a Cidinha, vim falar para você de autoestima. Alguém vai acreditar em mim? Óbvio que não. Então eu tenho que chegar chegando. Não é assim? Concorda ou não? Então é isso, é a gente ter essa, sabe? Estou aqui, estou podendo. Não é assim? Estou podendo. Porque eu conheço as minhas qualidades, eu sei do que eu sou capaz. Eu tenho essa beleza interna. Porque quando nos queriam chamar de feios, diziam assim, você tem uma beleza interna maravilhosa. Diz que o bonitinho é o feio arrumado. O feio bem arrumado vira bonitinho. Ué, mas eu tenho que me achar bonita, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eu pedir 1 milhão emprestado para qualquer um dos senhores e das senhoras, alguém pode me emprestar hoje? Alguém pode? Não, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E se eu não tivesse esse conceito de autoestima e de beleza introjetado dentro de mim, eu jamais vou passar para o outro esta beleza interior que eu tenho, mas que o outro não vê. Sou eu que tenho que mostrá-la. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Foi um dos livros que eu li, que eu assim... Foi meio cabeceira na minha adolescência, porque eu me achava muito feia. Muito feia. Mas ele, quando ele dizia, tu te tornas responsável por aquilo que cativas.
E a primeira pessoa que disse assim, nossa, olha que legal, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu disse, então isso é uma qualidade? Que bárbaro, né? E que o essencial é invisível, então a partir daí eu comecei a notar que eu tinha qualidades que só eu tinha. Dos 4 filhos, só eu tinha aquelas habilidades. Então era diferenciada. Então era importante, pelo menos para mim. Eu era importante. E ter paz, né, nessa diversidade, porque assim, a gente mata um leão por dia, né? Todos nós, brasileiros e brasileiras. Brancos e negros. Mas os negros têm que matar 10. 10. Então, essa diversidade também nos ajuda, porque ela nos ajuda a crescer. Nos motiva a ir para frente. Tem que ser esse motor que te força a ser melhor, que te força a ser melhor todos os dias. Mas também a gente precisa ter humildade para reconhecer e aceitar as nossas limitações. Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda em informática. Não sei nadar. Se me soltar numa piscina, tomo banho de guarda-chuva. Se me soltar numa piscina, eu me afogo. Mas tem coisas que eu faço muito bem. Então, se eu valorizar aquilo que eu faço bem, ok. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso ser tudo. Mas eu posso ser eu mesma, com aquilo que eu tenho de melhor. Ser gratos e agradecer. Porque a gente aprende até com aquilo que não é bom. Então eu costumo dizer o seguinte, todos os dias eu agradeço a Deus pelos amigos que Ele coloca no meu caminho. Mas agradeço 2 vezes pelos meus inimigos. Porque Ele me ensina. Me ensina mais do que meu amigo. Porque meu amigo vai dizer, ô Cidinha, você é show. O meu inimigo só vai ver os meus defeitos. Mas exatamente por ele ser meu inimigo e querer o meu mal, ele me ajuda, porque ele me ensina a não ser o que ele é. Concordamos com isso? Então, celebrar essa vida, não perder esse milagre diário, que acordar, encontrar pessoas é um milagre diário. Cultivar as boas relações. Aplaudir-se a si mesmo. E eu conheci esse cara, que essa semana passada nos deixou, o Jair Rodrigues. E esse cara é o maior exemplo de autoestima. Ele dizia o seguinte, que ele era muito pobre. E a mãe dele dizia o seguinte, meu filho, roupa suja a gente lava em casa, para fora a gente tem que estar feliz. E ele assumiu isso ao pé da letra. Que a vida dele foi isso. Teve dificuldades? Muitas. Muitas. Essa foto que eu trouxe é muito engraçada, porque eu estava no evento no Vale do Anhangabaú, e as meninas, vamos tirar uma foto não sei o quê, e ele veio por trás aqui para aparecer na foto. Né? E eu convivi um bocado com o Jair. E eu nunca vi esse homem, nem um dia, nem um minuto, que ele não estivesse sorrindo. Até quando colocavam ele fria, tipo numa roda gigante, né? No tobogã gigante, e ele morrendo de medo, e ele dizendo o que estava acontecendo dentro dele, ele chorava de rir, dele mesmo. Ele ria dele. Isso é autoestima elevada. É você ter a capacidade de rir de você. Então, o Joaquim Nabuco, ele dizia o seguinte, né? Que não basta acabar com a escravidão, é preciso eliminar a sua obra. E a escravidão coloca negros e negras com uma autoestima muito baixa. Girar isso e levar para cima é sair desse estado onde alguém quer afogar e você levanta para respirar. Alguém quer te afogar e você levanta para respirar. Então a lei, ela não obriga os brancos a amar os negros, mas ela pode impedir que uns violem o direito de outros. Né? Como dizia Martin Luther King, nós podemos. Então o importante não é só aquilo que você almeja ser, ou aquilo que você passou. O
O importante é o que você é. E a vida é essa joia, é essa preciosidade que só você tem. O que você tem, qualquer um pode ter. Mas o que você é, só você pode ser.